reino de Deus com igreja. Reino de Deus não tem nada a ver com igreja organizada. Você pode ter igreja organizada e não ter o reino. Você pode não ter uma igreja organizada e ter o reino. E eu estou falando isso porque o reino de Deus é a única mensagem pregada por Jesus. Todas as vezes que ele ia falar, o reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é assim, no reino de Deus. Então, a mensagem do Evangelho não é a igreja. A mensagem do reino da igreja, a mensagem do Evangelho é o reino de Deus. A igreja é digamos assim, algo projetado por Deus como consequência do reino de Deus que se estabelece dentro de nós. Você pode ter uma porção de gente amontoada num lugar com o nome de igreja e ninguém vivendo no reino de Deus. Então você tem ali uma igreja institucional, mas não tem uma igreja, digamos assim, espiritual. E isso é importante por quê? Porque o nível de vida espiritual que você mede não é pelo cargo que você ocupa na igreja, não é pela posição que você tem, não é pelo reconhecimento que você tem público. No reino de Deus, a avaliação é feita completamente diferente dos nossos olhos. Por isso que a Bíblia diz que no dia de Cristo nós vamos ter surpresas. Que surpresa, pastor? Alguém que possa ter um cargo muito elevado ou significativo, e lá, diante do Senhor, isso não vai significar nada, porque a vida da pessoa não foi tão plena como deveria ter sido, segundo o plano de Deus. Você entende isso? Diga amém. Então eu quero começar a dizer que sem o Espírito Santo, a Bíblia é um livro fechado e selado. Se uma pessoa vai ler a Bíblia sem o Espírito Santo, não vai entender nada. Pelo contrário, vai até se confundir. É muito comum você pegar pessoas não convertidas e dizer assim, eu li a Bíblia, não entendi nada. Por quê? Porque esse é um livro selado e fechado. E ele só é revelado quando a pessoa lê orientada pelo Espírito Santo. Tanto é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir. Então, a palavra de Deus, ela é a provocadora, seja ela pregada, seja ela lida. Mas se você não tiver o Espírito Santo, eu me lembro quantas vezes eu entrei na igreja evangélica, entrei e saí e nada me disse. Quantos aqui entraram antes de se converter, muitas vezes na igreja, e não sentiram absolutamente nada? Porque ainda não tinha sido revelada a você. Então, a vida de Deus é liberada mediante uma revelação. Um belo dia eu entrei e aí veio. Agora abriu o meu entendimento. Agora eu estou entendendo. Aquilo que eu via como religião, como costume, como cultura, agora eu estou vendo que há algo profundo, real, que acontece no interior das pessoas. Há um dia, às vezes a gente fica nervoso, né, que a gente leva uma pessoa muitas vezes na igreja, né, vou levar na minha igreja. Leva uma, duas, nunca assim. Um dia ele vai numa igreja, outra, a convite, chega lá e se converte. Puxa, eu levei esse cara tantas vezes, ele nunca se converteu. Porque tem que haver uma revelação do Espírito Santo. Então, se um indivíduo não receber uma revelação, ele não recebe os benefícios da morte de Jesus na cruz. Entendeu o que eu estou falando? Diga amém. Jesus quer salvar todo mundo. Mas a Bíblia diz que aos que creram, diga aos que creram, deu-lhes o poder de serem chamados, e os que não creram, necas de pitibiriba. Sabe o que é isso? Porque há um envolvimento pessoal. Eu não posso salvar os meus filhos, eu posso criá-los na casa do Senhor, e devo, porque a Bíblia ensina isso. Eu devo ensinar a palavra de Deus, eu devo procurar sempre criar ambientes internos e externos a eles da palavra de Deus. Porém, há um dia que filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que se converter também, tem que ter uma revelação do Espírito Santo um dia na sua vida. Então,
embora Jesus tenha morrido por todo mundo, nem todos compreendem isso. E às vezes leva anos para essa revelação. Tem gente que tem uma revelação ainda jovem, mas tem pessoas que levam anos. E a revelação começa com o reino de Deus. O que Deus revela para a pessoa? Ele revela que há um reino espiritual. Entre o céu e a terra existe um reino espiritual atuando. Aliás, dois, um das trevas e outro de Deus. Mas ele começa a entender essas revelações a partir do momento em que ele é revelado o reino de Deus. Só que a gente, irmãos, depois que passa, acostuma a ser crente, diga, acostuma a ser crente. Diga, acostuma a ser crente. Tem que acostuma a ser crente. Não tem vivo na sua memória esses entendimentos. E muitas vezes quer descer um bife na boca de alguém que ainda nem teve a revelação do reino de Deus. Outra coisa, o reino de Deus não vem de forma aparente. Não é algo que acontece, que você vê. Você pergunta assim, pastor, o dia que o senhor aceitou a Cristo, o senhor levantou a mão? Não. Eu aceitei a Cristo sentado no banco, ouvindo a palavra de Deus, da Igreja Nova Vida do Bom Sucesso, e lá aceitei Jesus e não teve apelo. Quantas vezes eu faço apelo para salvação aqui? Você vai contar dedos. Por quê, pastor? Porque eu acredito numa coisa, eu acredito que a conversão começa no interior da pessoa. E às vezes a pessoa levanta a mão, mas não levanta o coração. Eu prefiro que levante o coração e não levante a mão. Então, muitas coisas no reino de Deus acontecem internamente, né? E a grande revelação que Deus trouxe ao homem chama-se reino de Deus. Primeira coisa que você precisa saber sobre o reino de Deus: ele não é deste mundo. O reino de Deus não é produção de nenhum sábio, nenhum inteligente. Olha só o que diz a Bíblia, vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. João 18, 36. Nós vamos acompanhar aqui pelo nosso telão, para você não ficar aí folheando ou procurando no celular. Tudo bem? Vamos lá. Respondeu Jesus, o meu reino não é... Diga, o reino de Deus não é deste mundo. Significa que não é produzido aqui na terra. Vou te dar um entendimento para você ter isso firme no seu coração. Quando os portugueses vieram para cá e assumiram o Brasil, o governo central era onde? Portugal. Então, aqui era uma colônia. E aí eles mandavam as pessoas para cá e as leis de Portugal também regiam aqui na nossa colônia brasileira. Preste bem atenção. Quando a Bíblia diz que o meu reino é deste mundo, significa o seguinte: Deus, através do Espírito Santo, primeiro pela obra vicária, para restaurar o homem, e através do Espírito Santo, está reconquistando a terra que o homem entregou a Satanás. Lá no início, quando Adão pecou, e a humanidade toda pecou com ele, que ele representava a humanidade. Então Deus está restaurando isso. Ele não poderia restaurar isso com uma ideia daqui do mundo. Tinha que ser do céu. Então, só para você saber, o reino de Deus, quando Jesus assim, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Primeira coisa que você precisa saber, que aquilo que foi revelado, está sendo revelado no teu espírito, não é deste mundo. Então você não pode querer fazer comparações e fazer articulações que as coisas funcionem como deste mundo. Por isso que o reino de Deus é surpreendente, porque ele é algo que vem do céu, amém? É algo que move aqui na terra, que move até a terra, mas ele vem do céu. Mas só que às vezes eu vejo orações de pessoas, sabe, quase querendo pegar a mão de Deus, dizendo assim, Deus, você não entende bem o macete aqui na terra. Aqui na terra tem uns macetes. Então faz assim, faz assado, e começa a ditar para Deus o que Deus tem que fazer. Se esquecendo que Deus age por meio do reino de Deus dentro de nós, e que esse reino
não é deste mundo. Então, por isso que vem as surpresas dos milagres. Como assim, pastor? Puxa, mas como é que aconteceu isso? Porque no reino de Deus é outro modelo. As coisas acontecem de outra forma. Não é da sua forma, é da forma de Deus. Põe isso no seu coração. Por quê, pastor? Porque muitas vezes você vai orar sobre coisas que Deus não vai responder do seu jeito. Ele vai responder do jeito dele. Dá para entender isso? Diga amém. Eu quero assim. Olha, assim não dá. E tem gente que fica temando com Deus. Eu quero assim. Não, Deus mandou provar dele. Sim, ele mandou provar dele. Mas você está igual aquela criança. Você daria o seu carro para um filho de 9 anos, 10 anos dirigir? Se você fizer isso, você não está batendo bem do pino. Só vai com o carro, se vira. Deus sabe das nossas potencialidades e capacidades. Então, Ele não vai te dar algo para te destruir. Tudo que Deus faz é bom. Você acredita nisso? Eu creio. Ele falou como este reino é visto. Olha só. Como é que uma pessoa, pastor, logo no início, que ela é tocada pelo Espírito Santo, que ela sente a fé no coração dela, que ela sente o desejo de seguir a Jesus, como é que isso acontece? João 3,3. Volta lá, João 3,3. Como é que isso acontece? E você dizendo, pastor, eu já estou cansado de saber disso, eu sei. Mas eu estou lembrando a você coisas que você começa a esquecer e o pecado começa a entrar. Quem você é, quem te salvou, quem te formou, você está no meio da batalha achando que agora você está isento do reino de Deus. Não, olha só. Isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Quando a pessoa é tocada por Jesus, e a mente dela abre, a compreensão dela mente, abre que existe mundos espirituais, que Deus está agindo, que Jesus morreu na cruz, que ela sente fé, ela enxerga. É o primeiro momento. Ela diz, meu Deus. Sabe, eu tive uma visão uma vez, irmãos, de demônios e anjos. Estava num ponto de ônibus, e eu sempre ficava encucado, porque eu ganhei um pai de santo para Cristo, e esse pai de santo, eu orava para que ele nunca mais se incorporasse. E de vez em quando ele sentia a ameaça daqueles demônios. E aí ele diz assim, eu falei assim, como é que isso acontece? Ele disse assim, pastor, é o seguinte, eu percebo, eu vejo aqueles vultos vindo na minha direção, e eles entram em mim, e eu perco a consciência. Ah, é assim, é. Eu fiquei intrigado, mas com ele, depois que ele se converteu, vinha a ameaça, eu ensinei a ele a orar, como é que ele deveria orar, e aquilo foi, e saiu da vida dele, nunca mais ele teve possessão. Hoje esse pai de santo é um pastor. E aí, mas eu fiquei intrigado, eu comecei a ser, eu queria ver esse mundo espiritual. Porque várias pessoas que tiveram envolvimento com o espiritismo falam sobre isso. Eu queria ver. Um dia eu estou no ponto do ônibus, e aí, de repente, não estava pensando em nada. Eu comecei a ver os demônios e anjos. Uma senhora atravessando a rua, um ser iluminado enorme atrás dela. Eu fiquei assim, meu Deus. E nos ônibus, pinhado de demônios, umas figuras que não tinha muita definição, como se fossem sombras, entende? Pinhados. E você falou, você estava orando, você estava... Não, eu estava ali. E eu pinhado, e outros agarrando na perna da pessoa, e um homem mancando, e se eu vi um homem mancando, e demônios segurando a perna dele ali. Eu falei, meu Deus, mas uma quantidade que você não tem ideia. E eu comecei a falar, meu Deus, que é isso? Quem estava do meu lado no ponto do ônibus, pensou que eu estava pancada da cabeça. Só dizer assim, o que está acontecendo? Todo mundo começou a olhar para mim, eu vi as pessoas e vi o mundo espiritual ao mesmo tempo. E eu comecei a dizer, meu Deus, o que é isso? Aí naquele dia eu entendi muitas coisas. Primeiro, como é o reino das trevas, que ele existe realmente, que os anjos realmente acampam ao redor daqueles que eu temo, livre e guarda. Eu entendi porque Deus não deixa a gente ficar vendo essa coisa, porque todo mundo ia pensar que os crentes tudo era biruta, porque você começa a ver o que ninguém vê e falar, não, estou vendo aquilo ali, tá maluco e esquizofrênico, tem que me internar. E eu entendi por que Deus não permite isso, mas preste bem atenção que eu vou falar para você.
A maior visão que você pode ter do reino de Deus é quando você percebe que a sua vida estava totalmente errada e que agora Deus está te mostrando e quer consertar a sua vida, mas do jeito dele. Tem pessoas que fogem quando vê o reino de Deus. Foge, pastor, foge, porque ela ama tanto o pecado, ela ama tanto este mundo, que quando Deus mostra para ela que ela vai ter que viver uma vida para Deus, e ela começa a dizer, mas eu vou, como é que é isso? Eu não estou dizendo que a pessoa vai deixar de usar roupa, não é isso não, use costumes não, mano. Eu estou falando de coisas que ela sabe que aquilo não pode mais existir na vida dela. É preciso que você esteja constantemente vendo o reino de Deus na sua vida. Vem cá, isso que está acontecendo faz parte do reino de Deus? Isso que eu estou tratando faz parte do reino de Deus? Porque a Bíblia diz que nós temos que viver no reino de Deus e o reino de Deus tem que viver em nós. Então o que acontece? Muitas pessoas se esquecem disso, de ver o reino de Deus. Vai fazendo a vida, vai amontoando o problema, vai conquistando, vai comprando, vai vendendo, vai fazendo, vai estudando. E não pergunta, onde é que está o reino de Deus em tudo isso? Porque, irmãos, preste bem atenção. Você para morrer é um segundo. E tudo mais que você fez aqui, sem Deus, perdeu o valor. Perdeu a essência. Porque a única coisa que vai atravessar por outro lado são aquilo que a Bíblia já diz, a fé, a esperança e o amor. Então, se as coisas que você está fazendo não tem fé, não tem amor, não tem esperança, Deus não está envolvido. E vai morrer aqui, quando você morrer, morrer com você. Mas quando você faz, e para exercitar a fé, esperança e amor, pode saber de uma coisa, você vai ter que estar do lado do próximo, amar o próximo, viver o próximo também. Ele falou assim, olha, mas não basta só ver o reino de Deus. Você tem que entrar nele. Olha só, aí em João mesmo, no versículo 4, diante, diz assim, 3, agora o 4. Vamos lá. Não, é João, capítulo 3, versículo 4. E a seguir o 5. Você é bem didático e bem paciente. Quando, pois, o Senhor... por que esse computador está tão lento, Hugo? Está ruim, né? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Na cabeça dele, esse era o jeito humano. Aí Jesus vai, versículo 5. Diz assim para ele, versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode o quê? Entrar no reino de Deus. Tem muita gente que vê o reino de Deus, mas não entra. Por quê? A pessoa não quer compromisso com Deus. A água fala de batismo, o batismo fala de aliança. Quando uma pessoa é batizada nas águas, ela entra em aliança com Deus. Isso chama-se compromisso. Então, quem não nascer de um compromisso, de uma aliança com Deus, não pode entrar. Pastor, mas eu me lembro do ladrão na cruz que morreu e não foi batizado, porque não teve tempo. Se você quiser ir morrer hoje, eu faço a oração de entrega aqui com você agora. Você entrega a sua vida a Jesus, eu digo, Senhor, leva. Mas se você tem alguma pretensão, seja batizado. Deu para entender o que eu estou falando? Diga amém. O batismo é parte integrante. E uma pessoa que fica levando tempos e tempo para se batizar, está em perigo. Está em perigo porque o pecado pode voltar a dominar a vida dela. E a Bíblia diz que o último estado dessa pessoa passa a ser pior do que o primeiro. Está em perigo. Segundo, espiritualmente essa pessoa
começa a não ter a mesma alegria que tinha nos primeiros momentos. Por quê, pastor? Porque o próprio diabo começa a acusar ela. Você é assim, você é assado, você faz isso, você faz aquilo. E a pessoa vai se inibindo e vai se retraindo. E daqui a pouco, quantas pessoas que aceitaram levantar a mão para Jesus, até de verdade, entregar sua vida a Jesus, não se batizaram, não assumiram compromisso nenhum e daqui a pouco estão fora da igreja. Ó. Porque uma das coisas que no reino de Deus você vai entender que tem que ter é compromisso. Diga compromisso. 3 vezes. 4 para não esquecer. 5 para lembrar. C mais? Sabe o que é compromisso? Compromisso é compromisso. É dizer assim, eu vou assumir a minha fé, eu não vou querer achar que sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas será que eu não posso fazer um caminho melhor? Será que do meu jeito não vai ser melhor? Eu posso dizer para você que do seu jeito não vai ser melhor, não. Posso dizer isso com muita tranquilidade, porque mais que amar a você mesmo, Deus te ama. Deus ama mais você do que você a você mesmo. Então, ver fala da revelação. Deus me revelou. Realmente existe um mundo espiritual. Entrar fala de busca, caminhar na direção de Deus. Fala de intimidade, de compromisso com Deus e com os valores eternos. Por isso que a Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Teve uma mulher na Bíblia que olhou para trás. A esposa de Ló. E ela virou o quê? Porque quando você começa a olhar para trás, você começa a paralisar a sua vida espiritual. Eu conheço crentes que eram crentes fervorosos, envolvidos, começaram a olhar para o mundo, olhar para o pecado e começaram a parar e ficaram parados. Tem gente na igreja parada, dentro da igreja, mas parada, estátua de sal. Ela não se compromete com nada, ela não faz nada, ela não produz nada, ela não realiza nada, está estático, parado. Porque está olhando para os lados, olhando para trás, olhando para isso, olhando para aquilo outro. Quando a Bíblia diz que nós devemos estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É nele que nós temos que estar o foco, na sua palavra. É através dele que a nossa vida é regida. Não pelo que acontece com o outro, com A, com B ou com C. Irmãos, cada um tem que cuidar da sua vida espiritual, mas você não tem que ficar medindo a sua vida espiritual pelo que o outro faz ou deixa de fazer. O seu compromisso com Deus é pessoal, diga pessoal. Diga, o compromisso com Deus é pessoal. O reino de Deus esteve muito tempo oculto. Isso que nós temos hoje aqui, durante muito tempo ficou oculto. Queria que você lesse comigo aqui, Colossenses 1, 26 e 27. Esse versículo eu já vi em algum lugar. Colossenses 1, vou ler o 26 e o 27. O que diz lá? O mistério, diga o mistério. Sabe o que é mistério? É aquilo que não foi revelado, né? O mistério que estiver oculto, quer dizer, aquilo que não foi revelado, estiver oculto, dos séculos, todos os séculos antes de Jesus, esse mistério esteve escondido. Os homens não conheciam a Deus como nós conhecemos. E das gerações, isso é para ficar claro, que antes de Jesus não foi revelado isso a ninguém. Ok? O mistério que estiver oculto nos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou a quem? Vocês sabem quem são os santos. Quem é santo aqui, levante a mão. Tem uns que levantaram rápido assim, mas quem é santo assim, fica com a mão levantada. Quem não é, fica com a mão baixada. Eu estou olhando mesmo. Dá um toque nele, diz para ele ser santo aí. Isso. Ele nem sabe, levanta a mão, ele já levantou. Estou de olho, eu estou pregando para estátua de sal não, né? Estou pregando para gente.
E você, filhinho? Tá? Ele não sabe se levanta ou não levanta. Eu entendo. Preste bem atenção. Olha para o irmão e diz assim: santinho, santinho. Aí deixa eu explicar agora o que significa a palavra santo. Santo não é porque a pessoa é boazinha, não, irmão. Porque você não vale muita coisa, não. Você comete pecado todos os dias. Você é santo porque você é separado. Deus revelou o reino a você, você entendeu e você disse: eu quero. Então ele disse: vem para cá. Separou você. Dá uma salva de palmas para Jesus. É por isso. Aleluia. A minha primeira oração, quando eu fiz para Deus, no dia da minha conversão, eu disse para ele que ele disse: está arrumando um verdadeiro abacaxi. Porque, olha, eu gostava de carnaval, de samba, de boate, de mulher, de tudo que a carne podia prover, eu gostava. E eu dizia assim: eu não consigo nem me ver com cara de crente, nem cacuete de crente eu tenho, porque eu vim de uma família que não era família cristã, né? E ainda cantava aquele hino lá no mundo. Que hino, para quem não gosta de samba, bom sujeito, não é? É ruim da cabeça ou doente do pé. Ainda cantava isso. Mas eu disse para Deus: mas o que eu senti agora, o que eu percebi agora, que nunca tinha percebido na minha vida, eu sei que é real, que esses crentes malucos estão falando aí. Eu senti algo que nunca senti em lugar nenhum e de forma nenhuma. Se tu que me queres a si mesmo, estou aqui. Não sei se Deus fez bom negócio, não. Mas preste bem atenção. Não é porque eu merecia. É porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus me alcançou. E por isso Ele me fez santo e me separou para a glória dEle. Todos os dias eu me lembro disso. Não há um dia na minha vida que eu não me lembro. Senhor, muito obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia. Então, o reino de Deus esteve oculto. Ele esteve oculto. Mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus veio, versículo 27 diz o seguinte: aos santos os quais Deus quis dar a conhecer qual seja o quê? A riqueza da glória. Você sabe onde é a glória? Não é aquela estação do metrô lá no centro da cidade, não. A glória é o lugar de habitação de Deus. A Bíblia está dizendo o seguinte: os quais Deus a conhecer qual a riqueza do céu. Diga glória a Deus, irmãos. Deste mistério. Então Deus pegou o mistério que ninguém sabia e revelou. Quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa vê o reino de Deus, naquele momento Deus começa a revelar para ela um mundo espiritual que ela não conhece, que é do céu e que só o Espírito Santo pode revelar. Dá glória a Deus aí. Então, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Caramba! Deus levou milhares de anos e quando veio Jesus, Ele revelou. E a igreja agora vive debaixo desta revelação. Sabe, quanto mais você busca Deus, mais Ele revela. É pessoal. Pastor, por que é pessoal? Porque o reino de Deus se revela intimamente. Está dentro de vós. É para cada pessoa. A salvação é individual, é pessoal. Eu não posso revelar para você da forma que Deus é. O máximo que eu faço é pregar. Deus me dá uma palavra, me revela, eu prego. Mas a minha esperança é que o Espírito Santo que está em você te revele muito mais, de acordo com as suas realidades, suas necessidades e tudo mais que você precisa. Então, agora, eu quero dizer que está dentro de nós a revelação de Deus, as potencialidades de Deus. Por quê, pastor? Cristo está dentro de você através do Espírito Santo. Todo o potencial do reino está dentro de você. E Deus quer te dar a conhecer. Por que a Bíblia diz: buscar-me-eis e achareis quando buscar de todo o vosso coração? Quando você se debruça e buscar a Deus, Ele começa a te dar revelação. Nós temos aqui, todo domingo, de 9 às 10 da manhã, o pastor Cláudio está ministrando essas aulas, sobre vida devocional. Isso é algo pessoal, irmãos, que você tem que desenvolver na sua vida. Você não pode ficar de domingo comendo uma porçãozinha
do maná que vem agora só no próximo domingo. Você tem que aprender a comer todos os dias de Deus, porque o pão da vida é Jesus. E ele se revela naqueles que o buscam. Por que que Jesus, na condição humana que ele estava, todos os dias ele tinha tempo de oração com o Pai? Porque ele precisava, para viver neste mundo, do poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Então, só para a gente avançar um pouquinho, será que bate escritura com escritura? A escritura, Jesus diz assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a glória, agora Deus revelando ao apóstolo Paulo, diz assim, ó, o reino de Deus está dentro de vós. E Jesus disse, olha, o reino de Deus entrou na sua vida. Você sabe que isso é tão sério, mas tão sério, que mesmo quando o crente ele comete algum pecado, e ele fere o Espírito Santo, porque os nossos pecados ferem o Espírito Santo, ele sabe que ele precisa consertar a vida dele. O problema é que isso tem que ser consertado a tempo. A tempo. O reino de Deus é para a igreja. A vida no reino de Deus é para a igreja. O modelo do céu é para a igreja. O plano de Deus para nós é uma vida no poder do Espírito Santo. Queria ler um trecho aqui da palavra de Deus para renovar isso no seu coração. Porque a nossa tendência é essa coisa aí adormecendo e a gente ficar vivendo como as pessoas do mundo. Você não é mais deste mundo. Será que você pode repetir isso comigo? Eu não sou mais deste mundo. Diga, eu não sou mais deste mundo. Diga de novo, eu não sou mais deste mundo. Eu pertenço a Jesus. Diga, eu sou um extraterreno. E é. Cristo em vós. Por isso que Jesus disse assim, olha, eu não sou deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Eu vim do céu aqui, me fiz homem para salvar os homens e ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus veio fazer isso. Então aqui, nesse trecho que eu vou ler com você, e meu tempo está se esgotando, Efésios 3, 5 a 10, Efésios capítulo 3, versículos de 5 a 10. Vamos lá? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas. Aonde? A revelação de Deus acontece aonde? A revelação de Deus acontece no Espírito. Eu posso pensar muitas coisas, mas a revelação é no Espírito. Por quê, pastor? O Espírito é o único lugar que Deus pode habitar, é o fôlego de vida. Que dado por Deus, que quando alguém morre, a Bíblia diz que o pó volta ao pó e o que era de Deus volta a Deus, o fôlego de vida. É a única área limpa que Deus pode habitar, porque Deus não habita com o pecado. Então a habitação dele é no Espírito, nessa porção de vida que é dada por Deus a todos os seres humanos. É no Espírito que ele toca. Por isso que religião tem o seu valor, irmãos. Mas se a pessoa for convencida só mentalmente, se ela for convencida só mentalmente, vai chegar um dia que ela não vai ter resistência. Por quê? Porque não é pela mente que nós somos convertidos, é pelo Espírito. É um momento de fé, um ato de fé. Não há preto, nem branco, nem pobre, nem intelectual, nem douto. Tem que acontecer essa revelação. Então, isso acontece no Espírito. Então, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, aonde no Espírito. Continuando. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Porque o pessoal achava que o Evangelho era só para os judeus. Paulo está esclarecendo que não. Agora, os gentios também são coparticipantes, os outros povos também. Continuando, versículo 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Vamos lá. A mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das, o quê?
insondáveis. Tem tanta coisa que Deus quer nos revelar, mas que nós achamos que não temos tempo. Preste bem atenção. Se você não tiver uma vida de compromisso com Deus, em oração, em buscar o que é o reino em primeiro lugar? É a intimidade com o Espírito Santo. Que o reino de Deus está dentro de nós. Se você não tiver, você vai perder a oportunidade de conhecer essas insondáveis riquezas que Deus quer revelar para nós. Em outro texto, o apóstolo Paulo diz que ele nos revela. Mas eu não tenho tempo nem para meia hora com Deus. Estou tão atarefado, tão preocupado com as coisas da vida, sem saber que é Ele o autor de todas as coisas. Vem dele, por meio dele e para ele, todas as coisas. Então, continuando aqui, versículo 9, vamos lá. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos. Lembra que o mistério ia ser revelado? Ele está, mais uma vez, confirmando isso. Que a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus que criou todas as coisas. Agora vem o versículo 10. Para que pela igreja, diga pela igreja, há multiforme, quer dizer, há muitas formas de sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares, o quê? Deus quer que a igreja se manifeste e o diabo saiba que ela é a manifestação da glória de Deus neste mundo. Preste bem atenção. Tem gente, eu conheço uma história de um diácono, que era diácono na época que eu pastoreava na Ilha do Governador. Ele foi convidado para pregar numa igreja onde não tem o hábito de orar por pessoas endemoniadas ou pessoas com problemas espirituais. E aconteceu quando ele começou a pregar, uma moça se manifestou. Ele subiu no púlpito, começou a pregar e ela começou a se debater lá, né? E o pessoal está passando mal, não sei o quê, e ela estava possessa mesmo. Vinha 2, 3 homens de cima, ela jogava os caras longe, uma força descomunal. Ele olhou daquilo e disse assim, deixa. Na hora que a mulher começou a se manifestar, eu só vi crente pegando a Bíblia e com medo do demônio passar para ele, correndo daqui para lá. E aí ele do púlpito, ele disse, vem aqui em nome de Jesus. E a pessoa, vem toda torta lá, vem, se ajoelha aí. Libertou ela, senta ali. E ela sentou. E os irmãos ficaram, os que ficaram, né? Porque, gente, é incrível, mas correu. Como é que uma igreja medrosa, uma igreja covarde, vai manifestar, uma igreja que vive no pecado, vai manifestar a glória de Deus? Não vai, irmãos. Não vai. Então, você faz parte dessa igreja. Nós fazemos parte dessa igreja como um todo. Então você tem que entender que pela igreja há muitas formas de sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Que lugar celestial, pastor? Se o céu está lá e a terra está aqui, sabe lugares celestiais? O seu interior, o seu espírito é um lugar celestial, porque Deus habita dentro de você. E saiba de uma coisa, é aonde mais o diabo quer atacar. Ele não está preocupado com quem já está indo para o inferno, não, irmãos. Porque quem já está indo para o inferno sem Cristo já é dele. É uma questão de tempo. E para ele, mais 40 anos, 50 anos é bobagem. Ele está há milhões de anos aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Agora, preste bem atenção. Ele está preocupado com aqueles que têm um lugar celestial. Que lugar celestial? Pastor, o lugar celestial é aqui se nós invocarmos a presença de Deus. Mas, acima de tudo, o lugar celestial é você, a habitação de Deus, porque Deus só habita em lugar santo, e o teu espírito é o lugar da habitação de Deus. Você pegou isso, diga amém. E é aonde que Deus quer que você se manifeste. Ele quer que você seja uma pessoa espiritual, e não uma pessoa carnal, e não uma pessoa lógica, e não uma pessoa religiosa. Ele quer que o Espírito Santo domine a sua vida. A sua mente, o seu coração. E ele vai dominar quando? Manifestando as muitas formas de sabedoria. E aí você vai ver os dons, você vai ver tantas coisas que caberiam aqui. Deus quer te usar tremendamente.
Deus quer te usar tremendamente. Irmão, creia nisso. Deus quer te usar tremendamente. Deixa o Espírito Santo dominar a vida de você. Não recue, não olhe para trás, não se transforme numa estátua de sal. Em nome de Jesus, reaja, diga: não, eu não vou aceitar isso, eu vou assumir minha vida. Muitos não enxergam, não percebem o reino de Deus quando se deixam contaminar o seu interior. Começam a deixar essa área espiritual ser trancada, barrada, porque começa a permitir que conceitos, aquelas ideias todas contrárias, coisas que escutou aqui e acolá e que não procede da palavra de Deus, entrar no seu coração. Um espírito contaminado, uma pessoa no seu interior contaminada, não consegue ouvir a Deus, porque aquilo fala mais alto. O diabo convence a pessoa que aquilo está certo. Mesmo a palavra dizendo uma coisa, não, comigo é diferente. Não é diferente, nós somos tratados igualmente por Deus. A palavra é para todos. Então, se molde a palavra. O que contamina o interior do humano? O mundo, pecados, demônios agindo, tentando tirar a pessoa do caminho. Então, o que fazer, pastor, contra essa contaminação que quer me afastar da intimidade do reino de Deus? Cuidado com o que você anda vendo. Cuidado com o que você anda pegando. Cuidado com o que você anda cheirando. Cuidado com o que você anda comendo. Cuidado com o que você anda ouvindo. O que o senhor está falando? A contaminação do nosso interior vem pelos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. É aí que entra. E sabe o que acontece? Bloqueia o espírito. O espírito não consegue mais se contactar com a sua alma porque está bloqueado com esses pensamentos, com esses conceitos, com coisas. E ali Deus fala e a pessoa não ouve. Como é que pode, pastor? Porque ela bloqueou a revelação do reino de Deus no interior dela por meio do pecado. Dá para entender isso? Diga amém. Eu sei que isso é complicado para alguns, mas eu quero terminar fazendo a leitura de Romanos, capítulo 8, versículo. Seu pastor só lê muita Bíblia, hein? Graças a Deus. Para não cair em nenhuma heresia. Amém? Preste bem atenção. Romanos 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. E ele: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, quem é o Espírito de Cristo? O Espírito Santo. Esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos, o vosso corpo mortal, por meio do Espírito Santo, que em vós o que? Habita. Só esse texto aqui caberia vários estudos. O que falar mais? Nada. Vamos ficar de pé e vamos pedir a ajuda do Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Você pode botar a mão no seu coração, levantar a mão no céu e dizer assim: Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu me mostraste o reino de Deus. E depois, Senhor, eu entrei neste reino e eu tenho percebido coisas maravilhosas e experimentado. Mas, Senhor, em alguns momentos, as coisas desta vida parece que roubam de nós a nossa identidade, de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Nos faz esquecer que essa vida aqui, Senhor, é temporária e ela é ilusória. Porque tudo isso aqui vai acabar. Tem pessoas gastando a sua vida inteira nas coisas deste mundo. Mas, Senhor, nós fomos criados em Cristo Jesus
para gastar a nossa vida em prol do teu reino, manifestando a glória de Deus, pregando o evangelho de Cristo e vivendo a cada dia no teu reino. Pai, ajuda-nos, porque nós somos fracos. Essa nossa carne é miserável, Senhor. Ela nos leva sempre para o caminho do pecado. E o pecado bate todos os dias na nossa porta. E o diabo nunca dorme usando os dois contra nós. Por isso nos fortalece. Retira de nós, ó Deus, estas coisas. Enche a nossa mente, nosso coração. Revela no nosso espírito as coisas do reino. E que nós possamos saber, Senhor, que enquanto estamos buscando o teu reino em primeiro lugar, tudo mais que a gente precisar, Senhor, nós teremos, porque tu és fiel. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Não permita que Satanás roube esta palavra do nosso pensamento, do nosso interior, e que ela, Senhor, frutifique no nosso espírito, para mudanças, para assumir posições e saber que só tu és Deus, não há outro além de ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Ó, faz assim, ó. Beijinho santo, vamos na paz do Senhor Jesus, amém?